Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, conhecido por suas famosas obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Monteiro Lobato nasceu em São Paulo no dia 18 de abril de 1882. Foi alfabetizado pela mãe dentro de sua casa. Em 1898 ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do seu avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas após a morte do pai, queria usar a bengala que pertencera a ele, e tinha as iniciais JBML gravadas. Por isso, resolveu mudar de nome para que suas iniciais ficassem iguais às do seu pai, e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Sob a imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondências por 40 anos, o que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Barca de Gleire. Lobato escrevia também para o Jornal da Faculdade, quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura, em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Monteiro Lobato casou-se em 28 de março de 1908, tendo 4 filhos com sua esposa. Com a morte do avô em 1911, o escritor recebeu como herança algumas terras. Assim, decidiu morar na fazenda. 3 anos depois, desistiu da vida de fazendeiro e se mudou para São Paulo. Nesse ano, publicou o polêmico artigo Paranoia ou Mistificação, que critica as tendências modernistas. No ano seguinte, comprou a Revista do Brasil. Em 1920, fundou a editora Monteiro Lobato e Companhia. 5 anos depois, decretou a falência da editora. Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que posteriormente reuniu uma série deles no livro Urupês, sua obra-prima como escritor. Em 1941, o autor ficou preso durante 3 meses por fazer críticas ao regime ditatorial de Getúlio Vargas. Características literárias. Monteiro Lobato, um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX, deixou uma marca indelével na literatura do país. Sua vasta produção literária e cultural abrange diversos gêneros, desde contos e crônicas até ensaios de literatura infantil. Lobato é conhecido por suas características distintas, que incluem o nacionalismo, o engajamento social, o humor e a experimentação linguística. Lobato foi pioneiro ao incorporar a linguagem coloquial e regional em suas obras, aproximando sua escrita ao cotidiano brasileiro e contribuindo para a consolidação da identidade nacional na literatura. Sua criação mais famosa, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, é um exemplo marcante de literatura infantil, na qual ele mesclou elementos do folclore brasileiro com referências literárias clássicas. Além de suas obras para crianças, Lobato também se destacou como ensaísta e polemista. Seus textos abordavam questões sociais e políticas, defendendo a modernização do Brasil, a educação como meio de transformação e a exploração das riquezas naturais do país. Sua atuação como editor e empresário cultural foi fundamental para a difusão de autores brasileiros e estrangeiros no mercado editorial brasileiro. Outra característica literária marcante de Lobato foi sua habilidade em satirizar a sociedade e os costumes de sua época. Seus contos e crônicas frequentemente apresentavam críticas veladas, ironia e sátira social, revelando sua perspicácia observacional e senso de humor aguçado. Em relação à sua prosa, Lobato tinha uma habilidade singular para criar personagens memoráveis e diálogos vivos. Seus personagens muitas vezes encarnavam traços estereotipados da sociedade brasileira, o que lhe permitia explorar aspectos diversos da cultura e das relações humanas. Em resumo, as características literárias de Monteiro Lobato abrangem o uso da linguagem coloquial, a fusão entre tradição e modernidade, o engajamento social, o humor, a sátira e a criação de personagens marcantes. As obras literárias infantis de Monteiro Lobato, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, encantam gerações com personagens e histórias cativantes. Lobato pioneiramente trouxe o folclore brasileiro para a literatura infantil, criando um universo rico e imaginativo. Suas histórias ressaltam valores como a amizade, curiosidade e respeito à natureza, além de promoverem o amor pela leitura desde cedo.
Algumas dessas obras são O Saci, Fábulas, Reinações de Narizinho, A Menina do Narizinho Arrebitado, Caçadas de Pedrinho, Memórias de Emília e Histórias da Tia Anastácia. As obras de conteúdo adulto de Monteiro Lobato são Urupês, Cidades Mortas, Ideias de Jeca Tatu, Negrinha, O Macaco que se fez Homem, Mundo da Lua, O Presidente Negro, Mr. Slang e o Brasil, Na Antevéspera, O Escândalo do Petróleo e A Barca de Gleire. Monteiro Lobato, figura icônica e pioneira da literatura infantil brasileira. É o causador de um debate que se estende por décadas, levando em conta suas representações raciais extremamente estereotipadas quando se trata de personagens negros. Claramente enaltecido por suas histórias envolventes e personagens cativantes, o autor, mesmo assim, carrega em si um legado racista, ou seja, controverso suas histórias. Marcados por passagens que expressam visões preconceituosas, podemos perceber o quão racista o autor é. Um exemplo notório é a personagem Tia Anastácia, do sítio Pica-Pau Amarelo, frequentemente retratada de maneira estereotipada e caricatural. Em algumas passagens, Lobato utiliza termos pejorativos e expressões discriminatórias para se referir a essa personagem, reforçando estereótipos negativos. Alguns trechos de outros contos onde conseguimos identificar descaradamente racismo são no trecho de Caçadas de Pedrinho. Tio Barnabé, que era boa sombra, um preto velho a quem estimei muito, grande sujeito. Sabia muitas coisas, mas só até certo ponto. Não sabia que dentro da terra mora o demonão, homem do cacete. Achava que ali era o inferno. Também no trecho de Negrinha. Eu é mulata e você. Também. Deixe de conversa, negrinha. Se arrebentou o prato, paga. Também no trecho de O Saci. Mas graças a Deus. Entre todos os sacis pretos, deu-se o caso de, por erro de cálculo, vir um preto no meio dos brancos. Aí é que a festa pegou fogo, quando o negro chegou onde estava o grupo. Também há no trecho de O Minotauro. Macacos me mordam, hein? Quando os pretos começam a levar a sério as fábulas de Lá, este mundo vai de mal a pior. Muitos usam o fato do racismo ser uma construção social enraizada na história brasileira para defender as obras problematizadas, mas não é exatamente esse racismo estrutural que faz tantas pessoas negras serem alvo desde o princípio da vida, de uma marginalização constante que, em grande maioria das vezes, são mortas brutalmente por serem negras ou estarem em comunidades. Há muitos pesquisadores que insistem em dizer que acompanhar, contextualizar e discutir com crianças expostas a essa leitura irá ajudar, mas claramente não viveram no mundo real, onde crianças negras sofrem o racismo na pele, mesmo tão pequenas, por terem características de, obviamente, pessoas negras. Características essas como cabelo crespo, pele escura, lábios grandes e outras que são abordadas na literatura de Monteiro Lobato. Enxergo que esses livros não têm o poder total de criar novos racistas que ferem com palavras e matam com armas, mas têm nas palavras a força de incentivar e entregar material para tal covardia. A discussão ampla sobre essa questão reflete o papel crucial de abordar a representação racial na literatura e promover a educação antirracista para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.